Como somos indígenas, a gente tem uma ligação muito forte com a natureza. Eu agradeço pela terra, da fruta, eu agradeço ao sol por vir no outro dia ou iluminar o nosso espaço, eu agradeço à lua por ela aparecer à noite e iluminar também, nos confortando quando estiver num breu, ou quando estiver sozinho ou com medo. Eu aprendi a estar mais ligado com a natureza quando eu comecei a entrar em contato com as tradições dos meus avós, né? Então eu reaprendi de novo, porque antes não tinha essa ligação. Eu achava que a terra era só uma terra, mas eu percebi que a terra ela é uma terra-mãe, a terra é sagrada. Quando eu comecei a cursar odontologia, que é um curso de elite, e é um curso elitizado, então eu encontrei pessoas assim, ricas. Então eu chegando indígena, Kaiowá de Mato Grosso do Sul, morando em outro lugar, claro que teve um olhar assim, é indígena, sabe? O que ele está fazendo aqui? O que ele veio cheirar aqui? O que ele veio... ele veio ocupar agora o campus do Botânico, sabe? Quando a gente começou a apresentar todo mundo, começou a falar um pouco das suas histórias e tal, e eu falei que eu morava na aldeia, que eu vim de Mato Grosso do Sul, eu vim aqui para fazer odonto e tal. As pessoas ficaram meio que surpresas. Eles viam, assim, os ameríndios do Brasil como praticamente viviam dentro de um mato, tipo, pelados e tal, se caçavam, pescavam. A primeira coisa é que vocês vivem pelado. Dá vontade de falar, vocês estão me vendo pelado aqui? Tô pelada aqui na frente de você? Ou, nossa, mas vocês são índios, vocês têm carro, vocês têm televisão, vocês têm internet? Dá vontade de falar, tô falando com você, né? Tô falando com você por sinal de fumaça. Eles acham que nesse século que a gente vive, com as tecnologias que estão alcançando o mundo inteiro, os lugares mais remotos no Brasil, o povo indígena no Brasil não tem, ou não precisa, ou não deve ter. Alguma parte da sociedade que não entende, né, que o indígena ele não pode ficar congelado no tempo, né? Ele não pode evoluir. Eu tenho que ficar de tanga, né? Para poder provar que eu sou indígena, eu tenho que andar a pé, eu não posso andar de carro, eu não posso usar um celular, porque senão muitos criticam, você é indígena, mas está usando celular, está usando notebook, né? Tal na universidade. Quando você busca a discussão dentro de sala de aula, alguns te entendem, alguns não, porque para eles o índio tem que estar lá, como antigamente, no livro, o índio tem que andar pelado, o índio não pode evoluir, o índio não pode ter celular, o índio não pode tomar banho no chuveiro quentinho. No Brasil, a identidade indígena está vinculada a essa ideia do originário, dos povos, né, a imagem do selvático. E esse é um imaginário completamente ultrapassado, mas que está presente, né? São camadas de imaginário aí que estão em negociação. E os indígenas têm que se deparar com isso, né? Os estudantes ingressam na universidade e podem ter contato com pessoas que idealizam essa imagem de índio ainda colonial. A aldeia Jaguapiru é uma das maiores do Brasil, uma população de 12 mil indígenas. Tem 3 etnias, a Terena, Kaiowá e Guarani. Não é originário daqui, eles vieram meio que obrigado. É uma aldeia assim que parece um bairro mesmo, né? Tem luz, a cidade é próxima também, então a gente tem um pouco mais de liberdade de ir e vir. Não tem muros, é aberto, se sente mais livre. A gente não pode imaginar esses indígenas idealmente situados em aldeias distantes, né? A gente tem muitos indígenas em condição urbana no Brasil, mais de 50% da população indígena hoje está nas cidades, não porque haja um desligamento, né, das sociedades originárias dessas pessoas, mas porque as cidades avançaram no processo colonial sobre territórios indígenas.
A minha mãe, ela fazia um curso noturno, mas ela trabalhava o dia inteiro. Aí chegava um determinado tempo, ela tomava banho, comia, e aí ela ia de ônibus para a universidade. Era tão revolucionário para mim naquela época que eu sempre brincava: mãe, tô indo na faculdade agora, de noite, tipo 7 horas, estava com uma mochilinha, eu tinha uns 7 anos, pegava e eu ia. Eu falei assim: mãe, tô indo. Eu lembro só minha mãe indo atrás de mim: onde você tá indo, guri? Vem embora, vai embora. Brincando, sabe? E isso me espelhou, porque isso me deu vontade de poder entrar na faculdade. Os meus pais não terminaram um curso superior, mas eles são uns modelos que eu vi que eles batalharam para poder terminar um curso técnico, que é difícil. Quando comecei a entrar no prezinho, né? Aí ela me deixou na escola, aí eu lembro que ela entrou no ônibus e aí comecei a chorar. Eu sei que foi um baque naquele momento para mim. Mas acho que a partir daquele momento me tornou forte. Eu vi que ela estava correndo atrás de seus sonhos e eu estava começando um novo ciclo, que era o ensino fundamental. Comecei a estudar com 5 para 6 anos. Eu entrei no prezinho daqui. Eu estudei aqui até os 14 anos. Além de ensinar o português, a ler, também ensinava a escrita kaiowá. Quando comecei a ler e a falar, eu comecei a me apaixonar pela língua e também questionar os meus pais por que não me ensinaram também. Por que não... aprender a minha língua ia ser importante para mim no futuro. Naquela época não se trabalhava a questão, digamos, a história do kaiowá, nem a história da origem do kaiowá, a origem do Guarani. Bom, eu comecei o ensino médio numa escola estadual de Dourados, que eu tinha que me adaptar ao ensino que era ensinado para os brancos, porque eu vinha com uma metodologia que era mais focada para o indígena. Eu fiquei meio na minha. Ou tentava encontrar algumas pessoas da minha aldeia, né, que estudavam lá. Então, meio que a gente fazia um grupo de indígenas lá. O que havia era um represamento dessa juventude a partir do ensino médio. E, inclusive, não havia nem no horizonte, como alguns dos estudantes dizem, não estava nem no horizonte de possibilidade de ingressar na universidade. A primeira que eu consegui ingressar foi a faculdade particular. Eu também estava numa fase meio de amadurecimento, não sabia o que eu queria. Então eu fiz odonto para mais puxar para medicina, assim. Além de ser o curso ser caro e ainda tinha os materiais que eu não sabia tinha um preço muito exorbitante também. Quando eu fiz o primeiro semestre de odonto, eu tive que trancar porque o curso tá ficando muito pesado e também eu já tinha pegado algumas DPs e tinha que pagar as DPs e também pagar as matrículas, pagar os materiais, então eu desisti, falei para meus pais que prefiro trancar ou entrar em outro curso. Na enfermagem, eu já, da UEMS, que eu fiz pelo menos uns 3 anos, era uma instituição mais assim, já tinha uma estrutura para os acadêmicos indígenas. Eu achei incrível, né? Mas eu não conseguia me adaptar nesse curso, porque eu não conseguia me identificar, porque ou queria medicina ou queria odonto. Eu descobri que ia ter vestibular no Paraná e eu falei pra minha mãe que eu queria fazer. Aí eu convidei minha prima, uma delas, aí uma não quis ir. Aí eu falei pra outra, aí ela falou, vamos. Aí a gente foi, só que minha mãe não queria que a gente fosse sozinha, que a gente nunca viajou. Aí ela falou pra ele ir. Aí eu fiz a inscrição, porque era um conselho da minha mãe, para poder acompanhar minha irmã e minha prima, para elas não vir sozinhas numa cidade desconhecida como Londrina é grande. Foi uma surpresa quando ele passou, porque a gente que fosse eu e minha prima passasse, mas na verdade foi ele que passou, que ele que é mais estudioso. Eu praticamente ficava em casa mesmo, eu não fazia nada, eu não praticava muito esporte, eu assistia televisão, eu não saía para passear, eu não tinha muitos amigos também naquela minha fase.
O dia que eu me senti mais feliz foi quando o resultado do vestibular indígena do Paraná foi lançado. Eu não sabia que eu tinha passado, né? Mas aí eu abri essa janela e vi um vento refrescante que me deu energia para poder me levantar da cama. E a partir daquele vento eu abri essa janela com um entusiasmo, assim, que foi uma felicidade que eu não consegui descrever naquela época. A gente entrou por uma vaga suplementar, né? Que não tem, é diferente de vaga por cotas, que também tem. Então, a política de afirmação, ela parte do reconhecimento da diferença e do estabelecimento de estratégias que permitam que grupos subalternizados ou privados do acesso às instituições possam ingressar. É uma política que já existia no estado do Paraná. A universidade, por convênio, adere a essa política e as vagas são acessadas pelo vestibular dos povos indígenas do Paraná. Como eu vivia antes com os meus pais, eu tinha praticamente tudo. Quando eu comecei a morar com os outros indígenas, cada um era por si. Em um certo momento, quando o RU da Federal do Paraná entrou em greve, eu senti o baque. Porque eu não sabia se eu ligava para os meus pais pedindo dinheiro ou alguma ajuda para poder comer lá, porque Curitiba é uma cidade cara, né? Almoçar já é caro lá. E o RU era o único lugar onde você poderia almoçar de graça. Eu posso almoçar, jantar, tomar café de graça, então não era minha preocupação, não tinha pensado nisso. Mas aí eu conheci algumas pessoas durante esse período, que eram umas pessoas que me ajudaram muito. Como, por exemplo, a Anã, que é uma indígena, caigangue. Eu considero ela como minha irmã mesmo, porque ela viu como eu estava passando, ela viu como estava a minha situação, se recebia as bolsas atrasadas, 3 meses, sem quase um dia inteiro sem comer. Ela falou assim, não, vem aqui jantar e tal, você pode jantar essa semana e tal, sem problema. Eu conheci a colega de quarto dela, que é a Laís também, ótima pessoa. Eu ia comer sempre, praticamente quase sempre lá, né? Eu tava batendo e ali tem pelo menos uma bolacha, sei lá, assim. Sério, foi uma época bem pesada. Além das bolsas não ter saído, demoraram acho que praticamente 4 meses. E assim, eu precisando, sei lá, eu praticamente nesse período eu quase liguei pra minha mãe, pros meus pais, pra minha família toda, pra poder, sei lá, me ajudar. Porque se eu ligasse pra minha mãe... Ia ficar preocupada. Ou ela ia vir aqui me buscar, ou ela, sei lá, ou ela ia vir me buscar mesmo, assim. Aqui em Dourados é quente. Até mesmo no inverno que é quente, então não sabia que Curitiba era uma cidade fria. Mesmo o pessoal falando que era uma das capitais mais frias do Brasil e tal, eu não sabia que era tanto. Aí, no final de fevereiro, eu lembro que eu peguei uma geada muito forte, que eu só tinha levado só uma camiseta manga comprida. E foi assim, foi no primeiro dia de aula. Mas a um certo momento eu não estava aguentando, eu estava tremendo na sala. Eu comecei a falar assim para os meus colegas, vocês não têm pelo menos um casaco ou um cobertor, pelo menos, assim, para poder vir nas aulas, porque era um frio assim, desgraçado praticamente, assim, era um frio assim que doía até meu cérebro, assim. E aí foi interessante que assim se espalhou pelo curso inteiro. Então, algumas pessoas me paravam no corredor, ele está precisando de algum casaco e tal, eu trago alguma coisa para você, sapato você precisa, calça você precisa. E eu agradeço muito a essas pessoas, assim, até hoje eu não sei o nome delas. Como até, por exemplo, uma menina comprou até uma roupa branca para mim, né, para poder ir nas aulas práticas, assim. Aí eu já entrei na faculdade achando que ia ser difícil, e é difícil mesmo. E já chega jogando a nossa cara pra gente tirar, digamos, um xerox de R$50, assim, sabe? E é pra amanhã, assim, cara, não tem como. Nos primeiros meses do curso, eu pensei em desistir da odonto por causa dos materiais, que são caros. E assim, os meus pais não tinham condições de pagar, às vezes. E assim, eu praticamente ia nas aulas assim, sem materiais. Eu chegava na aula assim, com aquela cara assim, o que o professor vai achar de mim? Eu não tinha nenhum material praticamente, não tinha nem campo, nem nada. Mas existiam outras pessoas que davam assim, como por exemplo luva, ou emprestavam uma bandeja para poder usar numa aula prática.
Todo mundo que é indígena aqui sabe o quanto sofreu no começo. Quando chega sem nenhum centavo no bolso, sem conhecer ninguém, sem sentir esse frio lascado, essa chuvarada, essa neblina, e tem que sobreviver, tem que meter a cara. Quando eu cheguei na universidade, eu fiquei assim, meio que chocado assim, vendo tanta correria, todo mundo se conhecia e eu não conhecia ninguém, né? E eu fiquei meio que no meio de tanta gente, isolado. O indígena ele é muito acostumado a viver em comunidade indígena, porque o indígena com o indígena é mais solidário, o outro indígena é mais solidário com o outro, porque vive a mesma situação. O indígena que nunca saiu de uma aldeia vem morar numa cidade grande, assim, claro que vai se perder, claro que vai ter dificuldade. A primeira coisa é ver esses prédios, né? E aqui, como é uma cidade grande, praticamente o que eu vejo são prédios. É uma floresta de pedra. Eu não sinto muito conectado com a natureza vivendo nesse lugar barulhento e tal. Na aldeia é um pouco mais quieto, a gente escuta várias coisas, um canto de passarinhos, grilos. E aqui não escuto nada, praticamente é um deserto para mim, assim. Eu não explorei Curitiba por 3 meses. Eu ficava só em casa, assim, você ficava em casa dormindo, estudando, assim. Eu sou muito ansioso, eu tenho medo praticamente quase de tudo. Andar de noite aqui, para mim, eu crio várias situações como ser assaltado, porque aqui é uma área muito violenta, então eu praticamente evito sair de noite. Então, para não criar essas paranoias, eu prefiro ficar em casa mesmo. Os 6 primeiros meses na cidade são dramáticos. Ele é o período de que o acolhimento passa a ser uma estratégia muito importante. Eu coordeno o Núcleo Universitário de Educação Indígena e também faço parte do Comitê Gestor de Acompanhamento do Componente Indígena do Plano de Metas de Inclusão Racial e Social da Universidade. No caso do Núcleo Universitário de Educação Indígena, ele está focado no acompanhamento dos estudantes durante as suas trajetórias na instituição. Então, desde o ingresso no vestibular, no momento que ele vai fazer o registro acadêmico e a escolha do curso em que ele vai se matricular, ele já passa por um rito de acolhimento com esse núcleo, com essa equipe, que é uma equipe capacitada para trabalhar com esses estudantes, né? Então, a gente tem uma pedagoga, assistente social, a gente também tem um projeto de extensão no núcleo, em que participam estudantes indígenas veteranos na monitoria e no acompanhamento dos ingressos. E esse acolhimento horizontal de indígena para indígena, ele é bastante importante. Então, no momento da entrada e do registro acadêmico, ele já passa a ter um grupo de identificação, de referência, que é de profissionais e também de colegas, de veteranos. Aliado a esse núcleo, dentro da Pró-Reitoria de Graduação, a gente tem uma outra estrutura que está numa outra pró-reitoria, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Essa pró-reitoria está ligada à permanência no sentido dos fomentos. Eu recebo algumas bolsas da UFPR, que é o Auxílio Moradia, e também a Bolsa MEC. E isso meio que é o meu sustento aqui. Como a minha família inteira está trabalhando em relação à área da saúde, então eu meio que foquei na área da saúde, mas eu não sabia qual curso, ou medicina, ou enfermagem, ou odonto. Quando eles entraram, nós sentimos muito a dificuldade desses alunos, porque é um meio social diferente, eles têm a própria cultura, têm uma maneira de se relacionar muito diferente da nossa. Nós percebemos isso e começamos a fazer experiência, não tínhamos experiência nenhuma, fazer experiência da inserção e acompanhamento desse aluno. E nós vimos e observamos que a dificuldade deles era uma dificuldade muito mais social do que com relação à limitação do aprendizado.
que faz com que o ponto fixo aqui, ponto móvel aqui, quando a gente tem contração do músculo, a mandíbula vem à frente. Só que não é assim uma coisa retinha aqui, ó, paralelo anteroposterior. É angulado nesse sentido, tá? Então, a origem, além de ser mais anterior, ela é mais medial, tá? Ó, mais medial do que a inserção, certo? Ele sempre foi assim, esse menino com cara de moleque e dedicado. Ele sempre foi aquele menino que buscava, né, assim, conhecer mais, né? Ele gostava de leitura, nunca ninguém reclamou dele para mim, nas escolas. Sempre teve notas, não as melhores, mas notas boas, né? Então ele sempre dedicou ao estudo dele. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha terminado ainda meu ensino fundamental. Aí eu estudava e trabalhava. Aí eu terminei o ensino fundamental aqui na Escola Francisco Meirelles, né, que é da missão. Aí eu fiz o ensino médio, né? Quando o Euler já estava grandinho, a Natasha também já tinha nascido, eu resolvi fazer outro vestibular para nutrição. Então foi difícil para mim deixar as crianças, né? Que o Miguel também trabalhava, que eu trabalhava, estudava, era muito complicado, né? E faculdade é faculdade, né? Um curso muito puxado, você tem que dedicar, né? Também, né? Mas eu me encontrei na nutrição e pretendo um dia terminar. Então, eu conheci o Miguel, foi na escola também, aqui na Escola Francisco Meirelles. A gente estudou junto, se formamos junto no ensino fundamental. E aí ele começou também a trabalhar no hospital como atendente de enfermagem também, né? Aí a gente resolveu, né, se juntar, porque casamento para indígena é só juntar os trapos, né? A minha mãe, quando ela teve o primeiro filho, ela perdeu, né? Fala que todo aquele amor que ela tinha pro primeiro filho que ela ia dar, então ela drenou. Aí quando eu nasci, ela jogou tudo. Então, tipo, eu também já nasci com um problema, né, mãe? Que eu já nasci já quase morrendo, assim, digamos assim. Foi, digamos, um milagre. E eu acho que isso meio que aumentou aquele amor de mãe, assim, absurdamente, assim. E um dia, quando ela foi abrir o quarto, por exemplo, eu não tava lá, então eu tava em Curitiba, então meio que pesava isso nela. Aí eu falei pra ela, assim, que vai ser temporário, daqui uns 5 anos eu já tô de volta, assim. Meu pai, nós sentava, né, e de repente ela já ia chorava. Aí nós falava assim, ela já tá chorando de novo. Aí passava uns dias, ela chorava de novo. Só que aí eu falava pra ela, ele vai vir, calma. É uma mãe protetora demais até hoje. Até hoje eu tenho que pedir pra ela sair, falar onde eu tô, eu tenho que ligar a cada 15 minutos com quem que eu tô, então eu tenho que explicar tudinho pra ela, né? Já o meu pai não, meu pai já é um pouco assim, já é adulto, então sai, né? E ela não, né? Ela já é mais aquela mãe mais, se ela pudesse, ela ia atrás. Nós sempre fomos assim, uns pais muito cuidadosos, amoroso. O Miguel, ele não demonstra muito acho que por ser homem, né? Mas nós fomos uma família unida porque nós sempre assim, respeitamos um outro, né? E meus filhos é tudo para nós. Eu nasci em Douradina, aldeia Lagoa Rica, município de Douradina. A parte da minha infância ficou tudo para lá. E quando eu vim para cá, já era 16 para 17 anos. Eu estudei aqui na missão de Jacaiuá. Depois eu comecei a estudar para fora, na cidade. Depois eu comecei a trabalhar, a fazer auxiliar de enfermagem. Agora eu sou técnico de enfermagem. Eu acho ele um ótimo pai. Ele sempre foi um pai compreensível, amável, assim. Ele sempre nos mostrou que sempre com as dificuldades sempre vai ter uma luz no fim do túnel. Porque o Miller jogava para o São Paulo, ele era lateral esquerda, ele jogava muita bola. O Euler era lateral direito, só que ele corria muito, o pessoal chamava ele de o filho do vento.
Então aí ficou Miller, Euler Miller. Antigamente eu não gostava, porque todos os meus primos chamavam Luiz. Começava com Luiz, eu queria que meu nome começasse com Luiz, né? Mas depois comecei a gostar porque era um nome diferente, bonito e tal. Quando os dois estão aqui, por mais que eles já são adultos, né? Eles estão brincando, sabe? Correndo um atrás do outro. Que nem criancinha, sabe? É neto da gente, mas também é filho nosso, que, bem dizer, ele criou nos nossos braços aqui. E a minha esposa aí sabe muito bem quantas vezes ele, né, fez ele dormir no colo, no braço. Ele era bem pequenininho, que a mãe trabalhava, né? E eu que cuidava dele, né? Desde 4 meses de idade, eu cuidava dele. Porque a mãe tem que trabalhar, né? Eu levava ele para mamar lá na missão. Muitas vezes. Quando ela passava a noite para trabalhar, eu levava ele à noite. Sem farolete, não existia farolete, não tinha energia. O farolete era o meu olho mesmo na estrada. A minha aldeia mesmo não é aqui. A minha aldeia chama-se Teique. Eu sou lá de Carapó. Estou com 30 anos que convivo aqui. O que me trouxe aqui foi o estudo para os meus filhos, né? Também não esquecermos da nossa língua, nós falamos a língua. Eu tenho uma filha professora que ela também é cursado na língua, né? Fala muito bem. E aqui era praticamente minha casa, que tinha um poço onde a minha mãe, quando a gente precisava de água, a gente puxava a água. E antigamente não tinha essa igreja, no lugar dessa igreja era um espaço bem amplo, bem grande, às vezes plantava alguma coisa, plantava-se tanto milho como mandioca, como feijão. E para mim era um lugar maravilhoso porque dava para ver o mato da missão que era atrás, que era quando não tinha os milhos e tal, dava para ver nitidamente o mato como que era bonito. Então, às vezes o sol batia no mato e refletia uma luz muito bonita. Então, os meus avós maternos são evangélicos, seguem essa religião. Já os meus avós paternos são mais tradicionais, são mais presentes na sua cultura e é mais enraizado do que os meus avós maternos. Tem um contraste muito grande, né? Ou eu acredito em um ou eu acredito em outro, né? Mas não, eu estou aqui para aprender. Quando minha avó me pintou, eu senti um pouco mais aquela proximidade que não tinha em relação à minha cultura, meu povo de origem, né, que é o Kaiowá. Quando ela colocou o cocar, eu me senti mais próximo dos meus antepassados, da minha história, do meu passado. Então eu me senti mais espiritualizado também. Comecei a trabalhar no hospital. Então, o hospital pegava plantão, essas coisas. Então, eu não tinha, assim, oportunidade de trazer o Euler para conhecer mais, assim, do lado do parente da minha mãe e do meu pai. Ele cresceu mais do lado do parente da minha mulher. Aí, então, numa dessa, ele ficou, assim, esquecendo a cultura Kaiowá, que era daqui. Os dois são umas pessoas maravilhosas, que eu amo muito eles. E sem eles, eu não poderia saber um pouco sobre a cultura Kaiowá. Eles são umas pessoas excepcionais, pois eles seguem a cultura que eles nasceram, que eles cresceram. Ela falou que ela gostou muito por ele estudar fora, para ele trazer a convivência do branco dentro da aldeia. Eu não estudei porque quando eu nasci não tinha escola. O Euler, quando eu estava pequeno, né? O Euler é irmão. Agora foi para estudar longe, lá no Curitiba. Ele não apareceu mais. Eu muito com saudade dela.
Mostra aí, dança aí. Ai, que olha. Ela vai... Essas são as minhas primas. Essa é a Lucine, essa é a Elisa e essa é a Marisol. Eu praticamente não lembro delas, né? Porque porque também eu morava longe. Eu sei que eu brincava com elas. minha mãe tem uma foto sua ainda. Sério? É de macacão e de coisa. Eu tinha um cabelão pretinho, Lógico. grandão. E aqui? Não, tá apagando aqui. Tá apagando aí. Tá apagando. Não dá pra perceber. Tá bom. Laranjeira, ela não é uma reserva, né? Ela é um acampamento de reivindicação de território. Eles estão assegurados juridicamente, né? Mas de uma forma muito instável, né? Que eles estão ocupando a mata, uma região de mata, de uma fazenda, né? Existe uma decisão judicial que permite eles estarem ali, mas é isso, eles permitem que eles habitem aquela pequena mata, né? Mas eles não podem produzir, eles não têm posse plena do território que eles reivindicam. No início da década de 70, que entra em vigor uma lei importantíssima para os índios, que é a Lei 6.001 de 1973, também conhecida como o Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio diz assim, que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, deveria demarcar as terras indígenas num prazo de 5 anos. Aí, da 1978, aqui na região do Mato Grosso do Sul, nada acontece. Então, é justamente a partir de 1978 que começam a haver os primeiros movimentos indígenas, né, no sentido de se recuperar essas áreas, né, que foram suprimidas das famílias. A própria Constituição, que também que é de 88 e que prevê num prazo de 5 anos, a demarcação de todas as terras indígenas no Brasil. E isso nunca ocorre. No segundo mundo, o país Itaúterá acabou com a chegada dos colonos. Trouxeram vários problemas para os povos indígenas, Guarani e Kaiowá, do centro-oeste. Começaram a ter medo, desespero, angústia de toda maneira. Eu sou descendente daqui mesmo. E eu sou a liderança da Tiguaçu. Eu sou Kaiowá. Essa mapa, nós chamava de Tetã, aqui que era a nossa felicidade. Aqui que nós vivíamos tranquilo, ninguém se preocupava, ninguém nada. No jeito que o teatro falou, é aqui que é nosso lugar. Esse é o nosso território. Então, é com esse que nós estamos lutando de volta. Nós não estamos querendo essa. Nós queremos as terras tradicionais, como nós estamos aqui. Aqui era a nossa terra tradição ancestrais, nós vivíamos aqui. Então, nós queremos só um pedacinho isso aqui, ó. Mesmo assim, demarcando, dando a terra para nós, mesmo assim, ó, não vamos perder ó, tanto aqui. Ó. Aí criaram 8 reservas desse território. Criaram 8 reservas, falou que não é reserva, esse para nós é para confinar o índio. E agora nós estamos vivendo em confinamento. O resto acabou. Quem encarar o colono morre. Enquanto ele destrói, o tempo passa. O nosso sofrimento cada vez aumenta mais. Até ponto nós vamos sofrer.
As maiores preservações da natureza, o nosso pulmão do Estado está nas áreas indígenas. Se vocês forem olhar as áreas indígenas, são as únicas ainda que preservam, são as únicas ainda que se encontra mata. Sociedade envolvente, tinham que levantar a mão para o céu e agradecer aos índios como preservador da natureza. Com a Constituição, com o movimento ambientalista, ele é valorizado como guardião das florestas, como detentor de conhecimentos etnobotânicos muito importantes, e aí ele começa a se sentir valorizado, autoestima, e começa a haver um movimento de revitalização, então, da sua cultura. Os povos indígenas, na verdade, prestam um enorme serviço à sociedade brasileira nessa luta cotidiana pela resistência a projetos de desenvolvimento que são de uma ordem altamente degradante dos ecossistemas e seriam os nossos bens comuns, né? Os bens comuns que a todos nós importam, apenas alguns estão lutando por eles. Uma das principais formas de atração dos índios para irem morar nas reservas justamente foi a criação de missões religiosas que trouxeram consigo os hospitais, né? Então você tem o hospital que vai salvar a criança do sarampo, da catapora, da simples gripe, né? Que matava. A missão começou em 1928. Ainda não tinha nenhum dos programas existentes hoje para atenção aos povos indígenas. Era um povo que menos tinha assistência, estavam morrendo, dizimados pela febre amarela. Então resolveram implantar o projeto aqui. O nosso conceito de religião é que nós podemos e devemos compartilhar aquilo que a gente crê, de maneira geral, respeitando os valores que eles já têm em áreas espirituais. O trabalho que nós fazemos, ele tem uma conotação social extremamente maior até do que do aspecto religioso, né? Um dos aspectos que nós temos trabalhado até hoje é no aspecto da saúde, né? Temos aí um pequeno hospital, né, que por muitos anos foi o único hospital aqui do estado que podia atender a população indígena. A outra vertente foi a área de educação. Quando começamos o trabalho aqui, o povo kaiowá não sabia ler, não tinha nenhuma escola ainda, não tinha nada voltado para a educação. Quando eu morava na aldeia Tequê, lá a gente vivia mais na cultura, né? Aí a partir de que nós mudemos para cá, né, meus pais conheceu o evangélico, né? Aí ele começou a levar a gente para a igreja. Eu já tinha acho que 15 para 16 anos quando comecei a frequentar a mesma igreja. A igreja aqui da Missão Evangélica Kaiowá. Eu confiei, né? E aí a partir daí eu se converti, né? E comecei a frequentar, a levar meus filhos também, né? Depois que nasceu, né? A cultura do alemão não é nossa cultura, não. Ele falou para o alemão, ele é pastor, né? Agora, quem segura mais a vida é nossa cultura. O índio tem cultura. Cultura, quando nasceu desse tamanho, já tem cultura na cabeça. Eu fiquei 9 anos no culto, assim. Domingo, sábado. Igreja não serve para mim, serve para vocês. Agora serve para nós que Maracá. Alemão Martin Breck vem da Alemanha. Aí o Martin falou, não, Deus tem só um. A Amado Luiz falou, Martim, põe seu Bíblia dentro da água, eu vou pôr aqui. Aí o Martim falou, não, eu sei que meu Bíblia vai derreter. Esse aqui não vai derreter, não. Por que aquele trovão passa? Vem outro trovão atrás. Chuva de novo. Passa com relâmpago. Vem outro atrás. Esse aqui é um só? Martim falou. Ficou quieto, não falou mais nada.
Ele tem também, lá em cima tem também. Mas diz que respeito, a gente faz assim, aí parou. Se não tivesse aqui, relava para todo lado. Tom, tom. Raio, né? Raio. Eu já nasci dentro de uma família presbiteriana. Eu fazia tudo que eles faziam. Então, orava, cantava, lia a Bíblia, participava dos cultos, orações. Assim, desde criança, eu só focava nisso. Meio que era um exemplo para mim. Então, era um exemplo para poder seguir. E quando cheguei na adolescência, eu já comecei, sei lá, a questionar, mas não diretamente a eles, a me questionar. Será que isso é para mim? Eu sempre me questionando, mas eu ia nos encontros, eu ia nos cultos de adolescentes, até cantava no louvor que a gente fala. E aí quando cheguei numa fase já mais adulta, eu comecei a me afastar, mas não por completo. Além da faculdade também, que eu comecei a entrar em contato com as outras pessoas, com as outras opiniões, e isso me deixou mais fortalecido, né, nessa questão assim de questionar, porque antigamente não questionava mesmo. Eu não falava o que achava, eu só seguia o que as pessoas falavam para mim. A Bíblia conta uma história e tal, mas eu não sei se eu posso segui-la à risca, porque tem algumas coisas que falham. Eu sempre estudei um pouco sobre a ética e ler alguma coisa que fala sobre, digamos, uma dominação sobre as mulheres, digamos assim. Alguns pastores missionários falam que não, isso é só um termo, mas eu acho que isso não deveria estar sobre a Bíblia, sobre dominar sobre as mulheres, digamos assim, sabe? O homem acima das mulheres. Também da opção sexual também, que isso é um debate na igreja e algumas pessoas não aceitam e tal. E eu falo assim, mas se prega o amor e tal, por que não pode amar uma pessoa de uma outra orientação sexual? Principalmente num povo indígena também. Existem pessoas que têm algumas opções sexuais e tal, e tem que ser respeitado. Eu mesmo queria me afastar, dar um tempo para mim. O estopim de tudo foi quando eu vim para Curitiba. Então, eu aqui não vou em igrejas, eu não vou em encontros de religiosos e tal. Eu só vivo livre, digamos assim. Mas, assim, a igreja, ela me ajudou a crescer nessa questão da humanização, ser mais humano, ver as outras pessoas com os outros olhos, de compaixão. Os cantos e as danças eu não escutava mesmo porque eu sempre ouvia que não era necessário ouvir ou dançar, porque eu lembro que uma vez eu participei de uma roda de dança, assim, a gente estava cantando mesmo as canções ao Nhandesu, né, que a gente fala, e aí eu fui repreendido por um pastor falando que isso não era necessário, porque isso é meio que uma coisa pagã. Muitas religiões falam que que não posso usar meu cocar, que eu não posso usar meu colar, meu brinco, que eu não posso tomar minha xixa, que eu não posso dançar meu guaxiré. Porque se Tupã fez a gente diferente um do outro, é porque tem que ter essa riqueza, essa diferença. Que o Estado sempre procurou escamotear, de uma certa forma, a identidade indígena, ocultar, né? A ocultação, ignorar essa identidade, tanto que as práticas indigenistas foram no sentido de eliminar essa diferenciação étnica, né? Os índios foram perseguidos, né, nas suas manifestações culturais, nos seus rituais. Quem são os Caigangue? Quem são os Guarani? Quem são os Cricati? Quem são os Caiapó? Quem são os Funiô? Quem são os Pataxó? Ou quem são os Yanomami?
no país, por exemplo. Desta viagem interétnica que nós podemos fazer no país. E a luta é justamente para que essas diferenças não se massifiquem. E eu entrei aqui, eu achei tão incrível o espaço e como você se sente mais próximo de outros povos que são distantes, que eu praticamente nunca entrei em contato. Esse espaço ele me dá energia para conseguir seguir em frente, porque ser um Kaiowá, ser um Guarani, ou ser um Terena é muito difícil. E aqui você sente uma liberdade muito grande. Parece que todos esses povos estão dando energia positivas, te abençoando e tal. Eu nunca tinha visto uma canoa assim. Eu lembro que meu pai tinha contado que eles fizeram uma canoa, mas eu nunca vi ao vivo assim, ou vi eles fazendo. O cocar, ele representa a força do povo indígena. É como se fosse algo sagrado pra gente, porque mostra a luta do meu povo para continuar com essa identidade, para continuar mostrando a sua cultura, a sua tradição, o seu modo de viver e o seu modo de ser. É uma forma de se auto-identificar. É como se fosse uma gravata pro advogado, é como se fosse aquela roupa de juiz. É uma representatividade de ser indígena. Quando ela colocou o cocar, a Keren, assim, para ela tem uma significância muito mais forte, assim. Para mim, eu não senti tanto, porque assim, eu nunca tinha colocado um cocar além de umas questões bem festivas. Esse é um lado negativo da minha vida, não ter essas minhas raízes bem presentes. E, tipo, eu praticamente não sei nem o significado de algumas coisas, assim, dentro da minha própria cultura mesmo. Não é porque eu não corri atrás, porque ninguém quem fala, se manifestou falando qual a importância disso e tal. Eu não sabia que isso ia ser tão importante para mim agora. Porque quando alguém me pergunta como é lá a sua aldeia, você participa de cantos, assim, danças, assim, eu falo que não participava, porque naquela época eu participava mais de encontros de igrejas e eu comecei a deixar de lado. E agora eu vejo que é necessário eu estar dentro disso, porque me fortalece mais, me fortalece como Kaiowá. No sentido oposto ao que o Estado pretendia de homogeneização, né? Que eles passassem a ser uma parte indiferenciada da nossa cultura, veio o movimento contrário indígena de reindigenização. O processo de retomada, de revitalização, de estarem cada vez mais buscando aprender a sua língua, aqueles que se esqueceram, não foram ensinados, as suas práticas religiosas, os rituais, como forma de revitalizar. E isso tem um fundo de luta política, de luta por direitos, de luta étnica, por identificação étnica, por um reforço da sua identidade que foi tão desvalorizada. A gente tenta preservar a nossa cultura ainda, mas inserindo também a cultura do branco na nossa, que é inevitável para a gente poder ir de frente com ele. Não ir de frente, né? Para a gente se adaptar ao mundo moderno. Porque só com a nossa tradição, a nossa dança, os rituais, eu acho que com o mundo moderno, a gente não caminha junto.
correp yongwahe amuitetenonde apuka penderehe de awere kotewe shini awamba oi shendiwe ani haete guarda kosende chagua apura reio pachagua aju arrechuca Ara o raça, o peixe cheia, uma oe apa, ara o raça. O Brasil, né? Houve tanto música americano, houve usa carro importado, roupa de marca e nunca deixou de ser brasileiro, né? E por que os indígenas não podem cantar rap, né? Porque os indígenas só porque a gente canta rap, a gente só está utilizando o rap como uma ferramenta mesmo para poder se defender, entendeu? Tipo, quebrando isso daí, entendeu? Conhecendo como que é a aldeia, como que é de fora, entendeu? E isso que a gente tenta mostrar, entendeu? Através do rap. A gente está nessa luta aí porque dentro da aldeia não tem vozes para mostrar para fora, como a gente surgiu para mostrar como é a verdadeira realidade daqui da nossa aldeia, né? E isso que é massa, entendeu? De poder estar representando não só o Guarani Kaiowá, entendeu? Tipo, de estar representando vários povos que tá, entendeu? Nesse movimento, nessa luta aí, entendeu? Tipo, muitas nas escolas, né? Tipo, o Bro MCs é bem visto nas escolas indígenas, como tanto, não só aqui, como os outros aldeias também. Tipo, chegou lá, o Bro MCs é bem recebido e tal, porque muitos molecadas falam, não, o Bro MCs, eu quero ser igual o Bro MCs e tal. Aí o Bro MCs nasceu no meio da violência e tal. Tipo, a gente era quase em 12 moleque, andava e esses 12 moleque morreu, que tá vivo, só tá eu e meu irmão aqui. Era por causa das dificuldades mesmo, entendeu? Tipo, por falta de grana, ou por falta de emprego. Pressão. Essas paradas, entendeu? Porque nossos pais saíam de casa para trabalhar nessas usinas de cana, entendeu? Tipo, saía num dia, só voltava depois de 75 dias, ou depois de meses e meses, entendeu? E isso que levou essas gurizadas todas, entendeu? A se suicidar, a se matar, ou se envolver com bebida alcoólica, com droga, entendeu? E como em vários lugares também aí, entendeu? O que tem aqui na aldeia também tem por aí, entendeu? Vários parceiros, assim, tipo, das antigas aí que, assim, foram salvos através da educação, né? Por isso os pessoal fala, não, os caras do Bro MCs é o que representa cada nós aqui, entendeu? Tipo, os moleques querem ser igual o Bro MCs, não só como cantor de rap, mas também como eles querem ser alguma coisa na vida, entendeu? Aí eles se espelham em Bro MCs, aí o Bro MCs também ajuda bastante esse pessoal, como tanto na escola, faz palestra, fala da situação que o Bro MCs passou, o que o Bro MCs enfrentou no caminho, então é isso a gente fala, então aí os molecadas falam que massa e tal. Amoite doi kwa imba ewe Correpe yongwahe amoite tenonde Apuka pendere hende awere kotewe Shini awamba oi shendiwe Ani haete guanda kosende chagua Apura reio pachagua aju arrechuca Awa mombeuha awa koangagua Rap oxuca upea haete gua Ara o raça o peixe cheia uma oe apa o peixe cheia, uma oe apa, uma oe apa. O que acontece com as culturas? Elas estão sendo realmente o tempo todo revitalizadas, reestruturadas, reinventadas, e isso é um processo natural, a cultura é dinâmica. E os indígenas, eles vão fazer uma seleção de tudo isso, eles vão interpretar tudo isso que está chegando de acordo com seus parâmetros. Eu acho extremamente perversa, né, a ideia de se querer
ainda encontrar nas pessoas indígenas uma ideia do autóctone originário, do puro, né? Ou de uma cultura intocada diante de um processo colonial que ele é extremamente violento, que ele é extremamente expropriador. Então, os sujeitos indígenas têm uma resiliência, né? Essas pessoas têm uma capacidade de trânsito entre mundos fantástica. Porque a concepção sobre a assimilação é de que o índio perderia a sua identidade étnica, né? Ele deixaria de ser índio e passaria a ser uma parte indistinguível da nossa sociedade. Isso não acontece. O índio, o indígena, a sua identidade indígena, ele nasce com ela e morre com ela. Ele não deixa de ser índio por vontade política de alguém ou por de alguma autoridade que assim define que assim será. Eu já encontrei pessoas, até da minha própria aldeia, se negando a falar que é indígena. Se negando, morando dentro da aldeia mesmo, da minha aldeia Jaguapiru, falando assim que preferia não nascer índio, mas como nasceu, vou ter que ser, digamos assim, sabe? Essa coisa assim, eu me assusto às vezes. O preconceito é tanto que a pessoa tenta, assim, sei lá, a se negar. Enquanto eles não sabem que você é indígena, né? Até eles não saberem, você tem uma convivência legal com eles. Você troca umas ideias legais. Mas aí, a partir de quando você fala que é de uma comunidade indígena, aí as pessoas começam a se distanciar, acham que o grau de inteligência está ligado a isso. Depois que a gente se identifica como indígena, parece que as pessoas do PURSA, elas parece que não sabem como lidar com a gente sendo indígena. Eles estão sempre, não é natural assim, a gente não é indígena, a gente é branco, então é uma convivência ali mais solta. Não, eles ficam assim meio que se vigiando para falar alguma coisa, ou fala alguma coisa que vem falar com você é só sobre a cultura, é só sobre a minha vida, não tem assim uma relação muito aberta. Eu gostaria muito que esquecesse essa parte, assim, vamos ter uma relação de estudante para estudante, né? Que achavam que eu não falava português direito, assim, que eu não sabia me expressar e tal. Mas, assim, algumas pessoas se afastaram, assim, naturalmente. Algumas ficaram próximas a mim. Foi muito engraçado, porque a gente estava conversando, eu não lembro o assunto agora, mas do nada ele jogou assim: eu sou índia, eu vivo numa aldeia. E eu fiquei: oi? Não entendi. E, tipo, é um pensamento que eu vou confessar que é meio feio, assim, a gente tem esse tipo de pensamento, mas você pensa: poxa, tem um índio estudando numa federal. Uma vez eu fui apresentar um trabalho de uma matéria que é saúde coletiva. Eu fui falar na frente, assim, eu estava tão nervoso que era a primeira aula que eu ia falar na frente, assim. E eu vi duas pessoas rindo, assim, tipo, rindo de mim. Eu deixei passar porque, poderia ser uma coisa assim, momentâneo. Aconteceu uma segunda vez, que foi quando a gente fez uma roda de conversa e eu contei umas coisas, assim, acho que em relação à saúde indígena. E ela começou a rir também. E a partir daquele momento comecei a ficar com raiva. Porque eu já venho de um estado preconceituoso, já venho de um estado violento. Mas quando a gente quer se manifestar como Kaiowá, Guarani, Terena, aí sim aparece preconceitos, principalmente na rede social, sabe? Termos pejorativos. O que eu li mais são vagabundos, sujos, bugres, coitados, pobres, sabe? Tipo, desfomeados. Na minha infância, como eu quase não saía da aldeia, quando eu saía, eu, sim, encontrava pessoas, tipo, com uma cara muito feia, sabe? São indígenas, cuidado, eles podem roubar. Cuidado, eles podem te assaltar, sei lá, assim. Nós recebemos o nosso salário, eu e meu esposo, nós fomos para a cidade
Nós não levamos as crianças, fomos só nós dois. Nós passamos numa loja assim, aí eles ficaram meio assim para vender para nós, né? Aí eles preferiram atender o outro, que é o Caraí, né? Do que nós. Aí eu e o meu esposo falamos assim, certo, eles pensam que nós não temos dinheiro, porque nós somos indígenas, né? Aí nós saímos da loja e fomos para outra loja. Hoje em dia não tem tanto assim essa vergonha de entrar em determinados locais da cidade de Dourados. Mas antigamente tinha mais. Eu lembro assim, coisas assim, do meu pai e da minha mãe, muitas vezes não querendo, da gente não entrando em restaurante para comer, preferia comprar uma marmita, né? E ir no meio da praça ou lá perto da rodoviária. Eu aprendi com os meus pais que eu não preciso ter vergonha, né? Eu tô aqui, eu não sou intrusa daqui. Por que eu vou estar com vergonha de estar na minha terra, mesmo no mercado, no shopping, na faculdade, né? Quando não surgiu o Brumicís, tipo, eu e ele, tipo, nós tava num lugar que tava fazendo movimento e tal, a gente ia mandar uma rima lá. O pessoal começou a comentar, falar, pô, os caras vão cantar, esses índios aí, não sei pra quê, tem que ficar lá no mato e tal, tipo, meio que tirando nós, entendeu? Aí, o que a gente fez? Não, a gente falou, não, de boa, deixa lá, nós vai subir lá, nós vai representar e tal. Aí foi passando, aí tipo, a gente sentia preconceito, não só como sou eu e Bruno, como todos daqui da aldeia, né? Tipo, como sente preconceito quando sair pra fora, tanto vai pra cidade e tal. Aí o pessoal, tipo, tem até uma música que fala sobre isso, né? Tipo, quebrando o preconceito, entendeu? Tipo, pra não ter preconceito contra nós, porque nós também somos igual todo mundo, né? Tipo, não tem a diferença, né? Então até hoje a gente tem, né, assim, aquele preconceito. Eu acho que esse daí não vai acabar, não. É geral, né? Conceitos como de cultura, aculturação ou subordinação cultural, de integração, eles não dão mais conta dessa realidade cultural pluridiversa que a gente vive no Brasil, né? Os fluxos de influência são recíprocos, eles se dão em via de mão dupla, pelo menos, né? Ou em vias de muitas mãos. E eu acho que quando a gente pensa também os indígenas na universidade, né, na sua diversidade étnica, de trajetória, a universidade tinha que se abrir mais também para aprender. Mas de, às vezes, estar em sala de aula, o professor falar que existe apenas uma forma de cura em relação a determinada coisa e a Thay, no caso, né, levantar a mão e falar, olha, lá na minha família, né, na minha aldeia, entre os caigangues, a gente tem determinada prática, né, para curar esta mesma coisa, né? E daí contando de como a mãe dela foi curada e tal. Então, puxa, olha só que legal. Em vez de tapar, vamos fazer aflorar, vamos trazer mais para o diálogo, né, essas outras formas, né, de conhecimento, de saberes. Nós temos em nossas cabeças, em nossas práticas profissionais, a ideia de que nós estamos produzindo um conhecimento que é universal e que a validade desse conhecimento é universal. E isso é questionável. Nem o nosso conhecimento tem uma validade universal e nem ele se esgota em si. Então, é possível nós percebermos também essa presença como uma retomada de territórios. Nós pensarmos a universidade como um território e o saber como um território ocidentalizado. A presença indígena na universidade provoca a universidade a também se transformar como instituição, aportando conceitos do pensamento ameríndio que estão adormecidos pelo processo colonial, né? Novas perspectivas intelectuais para pensar velhas questões. Sempre quis unir o conhecimento indígena com o conhecimento científico dentro da academia. O meu curso ele possibilita isso. A gente pode unir o conhecimento tradicional adquirido lá na aldeia, por exemplo, através de remédios tradicionais e medicinais, e ver isso como funciona dentro da academia.
indígena formado pela UEL, na Universidade Estadual aqui, que é Osias Sampaio. Né? O Osias ele produz um artigo interessante onde ele vai trazer a ideia de que a universidade ela passa a ser uma área de influência das territorialidades indígenas. Né? Ou seja, no momento que um jovem indígena ingressa na universidade, a universidade deveria ter como horizonte acadêmico e político o estabelecimento de protocolos com as sociedades de origem desse jovem, porque passa a implicar e a ser importante para essa sociedade originária acompanhar esse jovem. E a trajetória dele não é um assunto só de interesse da universidade, mas também da sociedade indígena. A gente pensa muito assim em gratidão, sabe? Porque eu acho que quem tá lá na aldeia, assim, são poucos que têm estudos. E geralmente, assim, são esses que têm poucos estudos que eles te incentivam a ir para frente, para estudar, para lutar, para ter alguém que tenha voz dentro da comunidade. Todo o parlamentar que vive do Estado brasileiro, tem ideia técnica para poder enganar a pessoa, para poder derrubar a pessoa, para poder tirar o direito da pessoa. É assim que ele estuda, para poder ter técnico na cabeça. Se nós, os índios, não estudar, pior para nós. Então, é melhor não estudar como ele está fazendo agora. Existe uma procura desses jovens por cursos que possam significar uma interferência maior, tanto em termos de políticas públicas, na área do direito, na área da medicina, né, da saúde, mas também na área ambiental, na área da educação, e que possam representar, e aos poucos, que os próprios índios assumam a gestão das políticas estatais ou indigenistas que são feitas para índios, né? Por não índios para índios. Eu penso alto, eu penso em estar lá no STF e poder ajudar o meu povo de lá. A princípio eu quero votar, mas todo mundo sabe como é a vida, né? Quando aparecer uma oportunidade, a gente tem que agarrar. Se aparecer uma oportunidade para mim aqui, eu fico. Se não, eu vou tentar minha vida lá. Eu não pretendo voltar para minha aldeia. Eu pretendo voltar para alguma comunidade indígena caigangue, né? Onde eu possa estar trabalhando um pouco da cultura, resgatar um pouco da cultura, do esporte, do lazer, né? Eu nunca tive uma aula de esporte indígena do caigangue ou de outra cultura. A gente só trabalhava os bols, voleibol, futebol, né? Basquetebol. E nunca um professor chegou e falou para mim, ó, o que vocês acham de a gente praticar alguma coisa sobre arco e flecha, né, da lança? O não índio, ele pode ter todos os estudos que existem na Terra, mas quando se trata de lidar com indígena, é tudo diferente. O especialista de tal área chega lá, tem um pessoal lá que é preparado para isso, para explicar que os indígenas, eles podem até consultar. Mas se você disser pra ele assim, ó, você vai tomar só esse remédio que você vai sarar, ele não aceita. Por quê? Porque ele tem o costume de ir lá no pajé, de ir lá fazer as orações deles, de ir na mata pegar a erva medicinal, pra daí se curar. Então hoje ele faz os dois tratamentos juntos e tá dando bastante resultado. E eu quero voltar pra lá pra dar andamento nisso também. Isso é bem legal de fazer, de voltar na aldeia, de mostrar para as crianças, para os jovens. Vocês também conseguem, assim como a gente conseguiu estar lá dentro, apesar das dificuldades todas que passamos. Vocês também podem chegar onde a gente está ou chegar mais longe ainda, né? Eu estou fazendo isso também para eles também, que não é só para mim, eu sou individualista. Eu quero meio que focando na minha família toda também. Eu quero também ser, digamos, não um espelho, digamos, um exemplo, assim. Também me vejo fazendo mestrado, doutorado ou fazendo uma especialização, que eu quero um pouco mais além do que da minha formação. A gente tem agora, por exemplo, um estudante egresso de gestão ambiental que ingressou na primeira vaga de cota de pós-graduação no mestrado em antropologia da URGS. No mesmo caso, saiu do setor litoral um outro estudante Camaiurá, de etnia xinguana, né,
que agora está no doutorado, concluindo o seu doutorado, né, na Federal de Santa Catarina. Então, a gente tem essas trajetórias de pós-graduação já começando a dar um feedback. E agora que eu me formei, eu vou poder voltar lá para minha aldeia e desenvolver projetos de reflorestamento, porque tem muita área ainda que já foi desmatada, projetos que a gente mostra a importância das nascentes que estão lá e uma forma de proteger elas. Então eu venho para cá para me formar, eu sempre tive isso na cabeça, eu me formando como médico, quero voltar para a aldeia e quero tentar unir tanto o cultural como o científico. A partir do momento que eu me formar em odontologia em Curitiba, eu vou poder voltar aqui também a ajudar o meu povo, a levar uma qualidade de vida também melhor. A gente vai ter um Kaiowá dentista aqui, doutor dentista. Doutor eu, né? Kaiowá, né? Dentista. Eu fiquei bravo com a Adélia, com o Miguel, porque por que liberou ele para ele ir longe? Fiquei. Aí depois se conformei, que eu sei que ele quer esse daí, né? Ele quer ser alguma coisa. Até eu falei para ele, Euler, um dia você vai vir arrumar meu dente. E esse meu dente aqui tá tudo caído, já mandei arrancar tudo. Mas esse resto eu deixei para ele cuidar para mim um dia que ele virar doutor. Dentista. Só eu, né? Só tá esperando eu me formar, né? Isso se o dente aguentar também. Tem dia que eu trabalho 12 horas, né? Aí eu chego aqui 6 horas e só tá a Natasha aqui em casa, né? Com o pai. Mas aí eu chego, vou lá no quarto, fico olhando, né? Assim, né? Já bate aquela saudade. Mas é o amor de mãe, né? Mas hoje você tem a tecnologia, né? Você qualquer coisa, sentir saudade, só ligar. Mas eu estou muito feliz por ele ter conseguido, por ele estar batalhando. É difícil, eu sei, longe da família, né? Eu imagino ele se formando, pegando canudo, né, Euler? Uhum. Aí depois voltando para casa. Eu sei que, assim, eu acho que ele não vai voltar, né, morar aqui comigo, né? Mas ele vai voltar para casa, eu sei. E, assim, eu imagino um futuro brilhante para ele. Né, eu? Se a Natasha ver isso, ela vai ficar com ciúme, que ela fala que eu prefiro mais ele do que ela.